Vamos iniciar cantando os livros da Bíblia. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são, do Velho Testamento eles são: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros são, do Novo Testamento eles são. Ó Deus, abre o nosso entendimento, nosso coração, e que de alguma forma a Tua palavra nos ensine e edifique nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu prometo que não vou demorar muito, tá bem? Porque hoje nós tivemos uma abertura festiva um pouco maior, mas dá tempo pelo menos de preparar o prato do domingo: macarrão e frango. Frango você pega pronto, e o macarrão é simples, então não precisa elaborar muito, tá? Vamos lá? Eu vou pedir ajuda aí de cima. Está tudo ok aí? Está ok, tá bom. O tema hoje do meu estudo bíblico é uma exposição de um texto bíblico, de uma passagem interessantíssima, em que um jovem muito rico, ele procura Jesus. Abra sua Bíblia então em Marcos capítulo 10. Marcos 10. O Evangelho de Marcos, segundo os estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é como uma referência. Por volta do ano 75 da era cristã é que Marcos foi escrito. Então vamos lá, Marcos 10, 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Para aqueles que ainda não sabem, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você está com um livro, a Bíblia, nós temos ali em cima algumas citações de referência, que é Mateus 19 e Lucas 18. Na sua Bíblia tem isso? São os dois outros evangelhos que falam e contam essa mesma passagem. Então, para a gente
sempre que a gente lê um texto bíblico, se a gente quiser ter um entendimento um pouco maior, a gente olha em cima e vê se há referência, que o texto é narrado com uma outra visão, talvez com um outro ângulo, contando a mesma história, para que você possa aprender um pouco mais. Então, lá em Mateus 19, verso 16, nós temos a narrativa desse texto, da mesma passagem, do mesmo encontro, e em Lucas 18, 18. O Evangelho de João, ele é fora de qualquer tipo de... Os estudiosos da Bíblia, os professores, falam que nós temos alguns evangelhos que são sinópticos, quer dizer, são evangelhos que têm uma ordem, dá para referenciar um para o outro. O João, não. O Evangelho de João, ele é totalmente fora. Tanto é que existem fatos e milagres, por exemplo, narrados no Evangelho de João, que não existem em nenhum outro dos três evangelhos. Geralmente, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma certa similitude em algumas passagens. Você vai ouvir uma narrativa aqui, e a mesma contada de uma maneira diferente no outro evangelho. Então, no caso, nós temos essa passagem, por ser tão importante, ela é encontrada nos três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. O tema do estudo hoje é essa palavra, uma coisa ainda te falta. É difícil a gente começar a fazer, estar envolvido em alguma coisa, e ainda faltar um pouquinho só, uma coisa só para a gente terminar. E isso muitas vezes acontece na vida cristã. Falta uma coisa ainda. E eu gostaria de, hoje, verificar com vocês alguns pontos de destaque na vida desse homem. Em primeiro lugar, ele era jovem. Como que eu sei que ele era jovem? Porque o texto aqui não fala que ele era jovem. Mas aí eu vou lá em Mateus 19, 20, que conta a mesma história, como eu acabei de dizer, e lá então nós aprendemos que ele tinha vida, tinha saúde, tinha vigor, tinha força, tinha amigos. Então, a primeira verdade que eu aprendo desse homem, ponto de destaque na vida dele. A segunda, vamos ver juntos. A Bíblia diz que ele era riquíssimo. Quem fala isso, que ele era riquíssimo? Lá em Lucas 18, 23, a Bíblia diz que ele possuía tudo que esse mundo podia lhe oferecer. Ele era não era rico, era riquíssimo. Lucas faz esse registro. Terceiro ponto de virtude desse homem, ele era proeminente, isso era um homem famoso. Lá em Lucas 18, 18, diz que ele era de posição, possuía status, possuía fama. Em quarto lugar, eu aprendo, segundo Marcos 10, 20, Mateus 19, 20, ele era portador de excelentes predicados morais, bom comportamento, fina educação, era um moço sincero. Então, nós estamos vendo alguns pontos importantes da vida desse moço, que foi procurar Jesus, mas que Jesus disse para ele, uma coisa ainda te falta. Mas, segundo o que nós estamos vendo aqui, ele estava insatisfeito com a sua vida. Tanto é que, lá em Mateus 19, 20, diz assim, que me falta ainda? Seu dinheiro, sua posição, não preenchem o vazio da sua alma. Ele estava cansado daquela vida. Talvez, isso aqui agora sou eu falando, não o texto, talvez o que ele quisesse ouvir de Jesus era um elogio apenas. Então você é jovem,
tem dinheiro, mesmo assim se preocupa com as coisas de Deus, o que te falta? Não falta nada. Você é o cara. Você é uma pessoa demais, muito boa. Talvez é isso que ele queira. Estivesse esperando. Eu pressuponho, aqui sou eu, não texto. Mas a Bíblia diz que toda essa vida dele, que ele vai atrás de Jesus procurar uma coisa, mostra que ele era sedento de salvação. Aquele moço, ele tinha sede de Deus, tinha sede de vida eterna, estava ansioso, ele não queria enganar a si mesmo, ele queria ser salvo. Isso são todos destaques que eu ainda tenho para fazer na vida desse homem. Então ele não foi procurar propriamente o serviço lá do judaísmo, que orientava que se você cumprir determinadas leis você estaria salvo. Não, ele vai buscar salvação. Ele vai procurar em Deus, porque ele sentia que o coração dele dizia que faltava alguma coisa ainda. Agora, outro ponto de destaque na vida dele, ele foi a pessoa certa, Jesus. Ele buscou o único que podia salvar. Mais uma vez, esse é um destaque positivo na vida desse moço. Ele foi buscar a pessoa certa. E a Bíblia diz lá em Marcos 10, 17, que ele foi com pressa. Muitos querem ser salvos, vou deixar anotado ali, mas deixam para amanhã. Não, primeiro eu vou curtir a vida. Agora não, eu não tenho tempo. Esse ano ainda quero fazer isso, fazer aquilo, depois eu levo a sério a minha vida com Deus. Muitos protelam, adiam e vão para o inferno. A Bíblia diz que ele vai correndo, um homem ao seu encontro. Está lá em Marcos 10, 17. Correu um homem ao seu encontro. Ele foi correndo para encontrar Jesus. Então, ele observou o tempo certo. A Bíblia me mostra mais um destaque, veja comigo, porque o que eu estou fazendo com vocês aqui é mostrando como que eu estudo a Bíblia, né? Eu vou tirando os destaques. Ele buscou a Jesus de forma reverente. Veja o que ele fez. Ele se humilha, se ajoelha, se quebranta. Ele foi com a atitude certa. Foi buscar a Deus, foi a Jesus com a atitude certa. E a Bíblia me conta mais uma coisa ainda, no o item 10, ele foi amado por Jesus, Jesus o amou, Jesus viu o conflito do seu coração, Jesus diagnosticou o vazio, Jesus viu a sua sede de salvação, Jesus viu o seu desespero existencial, Jesus se importou com ele. Jesus ama você também. A Bíblia diz que ele buscou Jesus, buscou da maneira certa, buscou com pressa, buscou com reverência, e Jesus o ama, porque Jesus ele tem a condição que nem outro ser em todo o universo tem, de conhecer a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade. Deus sabe tudo. O diabo não lê o nosso pensamento. O diabo nos conhece porque ele sabe dos nossos erros, o que nós fazemos, mas ele não nos conhece. O único que lê o nosso coração, o único que lê os nossos pensamentos, o único que sabe o que a gente passa é o nosso Deus. A Bíblia diz então que esse homem, ele foi amado por Jesus, porque Jesus, ele viu o que ele passou no coração. Mas esse homem, esse jovem rico, influente,
ele comete alguns erros fatais. Primeiro, ele viu a Jesus apenas como mestre e não como Deus. A gente vê pela maneira como ele se refere a Jesus, ele chama Jesus de mestre, embora fosse comum falar isso, mas ele via Jesus, pelo contexto, muito mais como alguém que sabia ensinar aquilo que ele gostaria de cumprir, do que como Deus, embora ele tenha toda aquela reverência que ele teve anteriormente. Então, para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos de um mestre, é preciso se curvar diante de Deus, é preciso saber que Jesus é Deus. E isso faltou a ele, e nós vamos ver porque eu coloquei antes, porque eu li o texto todo naturalmente e cheguei a essa conclusão. Segundo, outro engano desse homem, ver a salvação como um mérito e não como um presente da graça de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Ele queria obter a salvação através da obediência externa aos mandamentos. Então, a nossa salvação, e esse é um ponto que diferencia-nos de outros sistemas religiosos, ela não depende do que nós fazemos, mas do que Jesus fez. Ela não depende das nossas obras, nem das nossas boas obras. As obras e as boas obras, elas não são a causa da nossa salvação. As boas obras são consequência da nossa salvação. Isso é importantíssimo. Essa é a mudança de chave que a reforma trouxe para a mentalidade protestante. As obras não como causa, as obras como consequência da salvação. Isso é importantíssimo, a gente ter sempre na alma, na mente e no coração. Qual outro engano fatal desse moço? Não ter consciência de que era um pecador. Lá em Marcos 10, 20, ele diz assim: então respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele está dizendo, Jesus falou, olha, não mate, não adultere, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Ele falou, olha, isso aí tudo eu faço. Mas a Bíblia diz e me ensina que na verdade aquilo era o que ele falava. Jesus conhecia todas as coisas. Quando Jesus faz a ele essa proposta, ensina, talvez Jesus estivesse vendo coisas que ele mostrava para todo mundo que fazia, mas nunca fazia. Eu não sei. Mas Jesus coloca para ele que ele tinha que fazer isso, isso, isso e isso. E ele vem para Jesus e diz, olha, tudo isso eu faço. Então ele não tinha consciência do seu pecado. Não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele era idólatra. Seu Deus era o dinheiro. Seu pecado não era ser rico, possuir muito dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. Vivia egoisticamente para si. Amava mais as coisas do que as pessoas. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje. Mas o jovem rico, ele deixa de ter acesso à salvação porque ele não tinha essa consciência do arrependimento, ou melhor, de que era pecador e precisava do perdão de Deus.
Por isso que eu repito que, para mim, o que ele queria ouvir de Jesus era um elogio, era que Jesus colocasse nele um selo de qualidade. Jesus ia falar: você é o cara, você faz tudo certinho. E o outro erro dele, rejeitar a Jesus e rejeitar a vida eterna. Lá em Marcos 10, 21, ele queria a vida eterna, mas amava mais o dinheiro. Prefere ir para o inferno do que abrir mão do dinheiro. Ele rejeita Jesus e as suas exigências, rejeita seguir a Jesus, rejeita a alegria eterna da salvação, sai triste com sua riqueza. Então, entre o dinheiro e Cristo, escolheu o dinheiro e rejeitou a Cristo. Existem áreas da nossa vida que Deus me coloca para que eu possa abrir mão daquilo para segui-lo. Eu não sei o que é essa área na sua vida, eu sei quais são as áreas da minha vida que Jesus fala assim para mim: ó, deixa isso, vira as costas para aquilo, para que eu possa segui-lo de uma maneira muito mais abençoadora. Então, o que era o ponto diferencial na vida daquele homem era que ele tinha um amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os problemas, todos os males. Não é o dinheiro, né? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor nos faz prosperar. Quando eu começo a usar e ter o dinheiro como alguém que manda em mim, quando a minha ética ela é comprada pelo dinheiro, e não tem fim, nós estamos acompanhando aí o caso das americanas. Então eu e você sabemos muito bem que aqueles homens são riquíssimos, mas mesmo assim, cada vez mais. Eu nem vou comentar sobre isso, porque hoje eu estou numa posição que eu não posso nem falar muitas coisas quando está na internet. Bom, rejeitar a Jesus e renunciar à vida eterna. Jesus o coloca. Imagine se ele chega na hora da salvação, na hora da morte, e ele então prefere abrir mão da salvação para ficar com o dinheiro, sendo que nós não podemos levar nada desse mundo, as coisas materiais vão ficar todas aqui. Eu vou confessar para vocês que eu ganhei algumas coisas que eu gosto muito. Uma das coisas que eu gosto são facas artesanais. Eu acompanho pelo YouTube, o camarada vai lá, faz uma faca em aço carbono, aquela coisa toda muito bonita. Quem me conhece, um dia quiser em casa, eu tenho lá uma exposiçãozinha de faca, tudo muito bonito, que eu ganhei, foi ganhando com o tempo. Não que eu quero matar alguém, nada disso, é que eu acho bonito, Então tem faca daqui, tem uns que gravam o meu nome, eu ia, na época que eu era político, né, era autoridade, eu ia num restaurante mais de uma vez, o dono lá do coisa mandava fazer uma faca para mim, punha o meu nome. Então, eu tenho faca com o meu nome gravado, isso tudo passa. Mas, eu fico às vezes pensando, quando eu morrer, para onde vão essas facas? Eu não deixo a minha empregada cortar, porque não sei quem teve essa péssima ideia. Se você tem, mude isso, de ter para cortar carne. Tem gente que fala é mais higiênico usar, em vez de tábua, um vidro. Eu vou cortar minhas coisas em cima do vidro. Isso mata a faca, acaba com qualquer faca, entendeu? Isso é um pecado mortal no mundo das facas. Você não pode fazer isso.
né? Tem materiais próprios, mas eu já vi gente falando, até na televisão, falando, meu Deus, santa ignorância, porque a hora que você corta em cima do vidro, ou da pedra, ou do granito, você acaba com o fio da faca, acaba com a faca. Então eu fico pensando, né? Mas daqui um pouco, né? Quando Deus me chamar, as minhas facas vão ter gente cortando até cimento com a minha faca. Não é ou não é? Tem gente que, né, eu conto sempre a história do meu avô, né, eu sei que vocês já ouviram, né, que meu avô tinha uma tesoura muito chique e que ele não deixava eu usar, e um dia eu vi ela jogada lá na garagem, toda enferrujada, e eu apanhava por causa dela, e aí está lá, jogada. E as minhas facas vão ser a mesma coisa. Tem algumas facas minhas que eu guardo no meu guarda-roupa, não deixo nem empregado usar. Primeiro porque eu andei afiando demais as facas no intervalinho. Eu quase matei a minha empregada lá, que ela se cortou e tal, não pode ser, essa faca corta demais. Aí agora eu deixo elas meio cegas para ter um problema a menos de segurança. Mas o dia que você quiser uma faca afiada, você fale comigo. Porque aí você empresta a sua faca, eu afio para você, eu cobro pouco, mas eu afio. Não, está aqui, está penduradinho. Bom, vamos lá. Qual outro erro fatal desse homem? Não, acabou já. O erro fatal foi rejeitar Jesus. Conclusão, vamos para a conclusão para a gente poder comer o nosso franguinho com macarrão. Há pessoas com qualidades que desejam salvar as suas almas e não conseguem. Elas têm o desejo de serem salvas. Por quê? Porque um ídolo entronizado no coração pode levar você a perder a sua alma para sempre. Você deseja mesmo ser salvo? Já renunciou tudo que impede de se render a Cristo? Então, vamos encerrar. O que eu aprendo na história desse jovem rico é que para você seguir a Cristo, você tem que rejeitar outros amores. Jesus não aceita dividir você com nenhum outro tipo de amor, seja ele qual for. Aqui no caso, com o jovem rico, fica bem evidente. Nós não encontramos em nenhum lugar, nenhum mandamento, que Deus mande que eu tenho que dar tudo que eu tenho para pobre. Nenhum lugar eu encontro. Mas nesse caso específico, desse homem que tinha o dinheiro e a riqueza entronizado no coração dele, isso foi uma lição muito direta e muito séria. Eu não sei qual é o seu ídolo, se existe algum ídolo no seu coração, mas você precisa deixar esse ídolo para poder seguir a Jesus, porque senão isso vai atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu caminhar, atrapalhar o seu relacionamento com Deus, atrapalhar a sua vida em família, atrapalhar a sua vida na igreja. Lembre-se hoje então do jovem rico, que tinha tudo e faltava uma coisa. Qual é essa coisa que ainda te falta? Pense nisso. Vamos orar. Ó Deus de amor e de bondade, exaltado seja o teu nome. Agradecemos por tudo e pela vida da igreja. Fica conosco, ó Deus, dá-nos um restante de dia na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo a todos.